Olá, seja bem-vindo a mais um ADM a Live, o seu encontro de quarta-feira às 10 horas da manhã, aqui nas redes do CRA-RJ. E hoje vamos falar de um tema que literalmente todo mundo está acompanhando, que é a questão da sustentabilidade. Um termo que a gente usa há muito tempo, mas que cada dia ganha mais importância. E principalmente agora, depois da pandemia, em que mudou-se muitos paradigmas, tem muita coisa para a gente falar sobre o assunto. E quem está aqui conosco são os nossos especialistas, os administradores Edson San Román e administrador Diego Carbonel, que são membros aqui da Comissão Especial de Sustentabilidade do CRA-RJ. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Edson? Sejam muito bem-vindos. Olá, bom dia a todos. Para mim, mais uma vez, uma honra poder estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante para a gente, né? Para o nosso planeta, enfim, para tudo, né? Lógico que a gente fala de sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu e Diego, mas a sustentabilidade vale para tudo, a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade familiar, enfim, não é só falar de reciclagem quando a gente fala de sustentabilidade, né? Mas lógico que vai ficar mais em voga o que a gente vai falar aqui sobre o aprendizado da questão da sustentabilidade, sim, ambiental. Mas obrigado aí, Diego, é contigo aí agora. Bom dia a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui falando com vocês, enfim, acho que falar de sustentabilidade é falar de futuro, é falar de presente, importante a gente estar puxando esse tema, né, claro, vamos abordar aí, como o Edson falou, a questão de resíduos, a questão do que foi o ponto crítico da pandemia, os aprendizados, então acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Bacana. Bom, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindo você que está acompanhando a gente no CRA-RJ Play, no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento para fazer aqui para o Diego, para o Edson, façam através das nossas redes, que ao final eu pergunto e tiro as dúvidas de cada um de vocês que está nos acompanhando aqui nesse ADM Live. Bom, então vamos começar fazendo um panorama para os nossos espectadores sobre o que é a sustentabilidade e como ela se relaciona com a administração. Muita gente acha que a sustentabilidade é replantar árvore, mas não é bem assim, e a gente tem uma ligação muito forte com a administração. Eu queria que vocês trouxessem esse panorama para a gente. Então, acho que já conversamos sobre isso anteriormente, né? Sustentabilidade ele é um tema transversal, né? Acho que ele permeia todas as disciplinas e todas as faculdades possíveis. Com a administração não seria diferente, né? Mas quando a gente fala de administração, a gente fala de gestão, a gente fala, né, de conseguir fazer, né, de gerir bons recursos, de fazer com que os recursos sejam, né, proveitosos. A gente fala de eficiência, eficácia, acho que falar de sustentabilidade é isso, né? Falar do uso correto de recursos, falar da melhor forma de conseguir prosperar e de perpetuar, enfim, acho que a administração tem total relação. Como administrador, acho que não é nem puxar a sardinha aqui para a nossa faculdade, para o nosso conhecimento, mas é de fato entender que, tendo essa visão sistêmica, né, como administrador, você consegue, de alguma forma, né, fazer com que a sustentabilidade, como o Edson falou, né, nos diversos campos, né, ambiental, financeiro, ela seja um tema que seja vigente para a gente aqui de administração e que a gente consiga dominar isso e conseguir trazer isso para as empresas em que a gente atua, né, para os locais, para a nossa vida pessoal mesmo. Então, de alguma forma, ter o domínio da administração, ser um administrador, nos ajuda a ter, né, esse conhecimento de gestão, de visão sistêmica, de futuro, de presente e do uso correto dos recursos, que eu acredito seja assim, o principal ponto, né, o principal chave quando a gente fala de sustentabilidade, né, que é a utilização dos recursos, claro, né, falamos de avanço, de progresso, mas utilizando os recursos de maneira correta, né, de maneira eficiente e eficaz no geral. Afinal, cabe a nós, administradores, administrar também recursos, como o Diego falou, né? Muitas vezes a gente fica muito pensando em administração financeira, administração, a gestão de pessoas, enfim, e administração geral dentro de algumas empresas, mas cabe a todos nós fazermos uma gestão e uma administração de recursos. Recursos esses que a gente muitas das vezes não percebe, né, não se dá conta que são escassos, né? A gente continua retirando muita coisa da natureza, a gente continua degradando muito, a gente continua não devolvendo isso, né? E aí
aí acho que a gente pode começar um pouquinho já a falar da questão aí efetivamente de reaproveitamento de recursos que já foram retirados da natureza. Aí tem todo aquele ciclo lá, né, da reciclagem, dos R's, né, da reciclagem, mas basicamente, se você consegue fazer uma economia circular, né, você consegue retornar com uma série de coisas e você preservar o teu meio ambiente, né. Eu acho muito interessante, eu sempre cito isso quando faço palestra e live e tudo mais, falando sobre a questão de um cientista que recebeu uma pergunta de uma pessoa numa palestra que ele fez, e a pessoa perguntou, cara, mas me fala uma coisa, qual seria o plano B, né, para a gente poder fazer o planeta melhorar? E aí, eu sempre cito isso, e aí o cara respondeu algo que eu acho fantástico, que não tem plano B. A gente não tem planeta B, tirando o cara que comprou e tá tentando ir lá para Marte, para viver em Marte, né, não tem plano B, pô. Entendeu? Para a grande maioria não tem plano B, e nem para esse cara tem plano B ainda. Então, só está no sonho isso daí. Mas vamos focar no plano A. E o plano A é, de fato, a gente olhar com responsabilidade, né, para os nossos recursos e como a gente está utilizando eles, né? Porque eles têm fim. Então, a gente não pode, além disso, o resultado dessa retirada da natureza, né, e degradação, a gente vai sofrer consequências disso, e o Diego, inclusive, escreveu um artigo sobre isso para o CRA, né, falando dos efeitos que a gente já está tendo, né. Hoje, aqui no Brasil, a gente nunca passou por tantos problemas assim, mas a gente tem visto assim, recorrência, né, de problemas climáticos, né. Então, com certeza, isso é efeito de coisas que a gente tem feito aí com o planeta. E o fato eu tenho um grande amigo que é biólogo, Daniel Alves, e a gente sempre conversou muito, e para mim isso foi muito positivo, estar ali do lado dele, escutando, né, uma visão diferenciada em relação e não poética, tá? Porque se a gente for uma coisa muito poética, fica muito lindo, mas você não faz muita coisa, né? A gente tem que ir para a prática. Mas, e ele sempre me mostrava isso, né? Cara, a gente não pode, né, pensar que a gente tem que fazer isso para o planeta. Não, pô, se a gente tiver um problema de efeito estufa, seja o que for, e a gente for dizimado da Terra, o planeta vai continuar existindo. E ele vai viver novamente, vai ter um novo ciclo e acabou, né? A gente, na verdade, tem que fazer isso para a nossa sobrevivência. Não é do planeta, não. Eu vejo muito discurso assim, para o planeta. Não, pô, se a gente sair da Terra, melhor ainda para o planeta, porque a gente está degradando. Entendeu? Para o planeta, ao contrário, o planeta vai fazer uma força para acabar com quem está degradando ele, né? Então, eu sei que é mais duro pensar assim, mas se a gente não pensar assim, a gente não evolui, não. Então, a gente tem que fazer isso daí para a gente. Quem tem filhos e pensa assim, eu quero que o meu filho fique bem, que o meu neto fique bem, que as gerações vindouras fiquem bem, cara, então você começa a cuidar para eles, né? Porque senão não vai ter. Em casa mesmo, o diálogo, né, com o meu filho de 13 anos é muito isso. Eu falo para ele, cara, você está tomando banho meia hora e a água está ligada. Você vai querer que seu filho sinta sede porque ele vai sentir. E depois, quando for mais velho, você que vai ficar com peso na consciência. Eu já vou ter ido embora. Então, assim, cuida dessa água, cara. Não é para mim, é para as próximas gerações, né? Então, é isso. Acho que é uma boa forma de começar aqui a discussão. Verdade. Bom, o Diego falou no início sobre os pontos críticos, né, que foram vistos, né, que foram percebidos durante a pandemia. Mas antes da gente entrar nos pontos críticos, eu queria uma opinião de vocês. Vocês acreditam que a pandemia... eu lembro que logo no início, né, quando se falava de sustentabilidade, quando se falava das pessoas isoladas em casa, aconteceu exatamente isso que o San Román falou. Voltaram as tartarugas marinhas, voltou a água a ficar X, Y ou Z. Vocês acham que a pandemia trouxe uma maior consciência para o mundo, para as populações, sobre a importância da sustentabilidade, ou ainda não foi esse o start necessário para que as pessoas percebam que a gente precisa cuidar para as gerações vindouras? Eu acho que ligou o alerta, né? Acho que ligou o alerta, de alguma forma
né, quando a gente fala de sustentabilidade, de ESG, né, que é um termo novo que veio aí para falar, né, dessa questão mais voltada para o negócio, acho que de alguma forma esse alerta foi ligado, a sociedade de alguma forma também acordou um pouco para isso, né, a gente já vê clamores um pouco mais fortes, né, menos ligados só a grupos ativistas, algo nesse sentido. Acho que a sociedade como um todo passou a ter mais consciência, né, com a questão de sustentabilidade, questão de racionar também, né, de racionamento. Acho que também foi um alerta ligado. Não sei se isso resolve, né? Acho que o Edson falou, né, o problema é muito maior e muito mais amplo. Ele deixou já há algum tempo, né, de ser, acho que acordou-se para isso também, né? Deixou-se de ser um problema do futuro para se entender que é um problema no presente. Como o Edson falou, a gente já vive reflexos disso aqui no Brasil e no mundo como um todo, né? Acho que você em qualquer parte do país hoje consegue sentir os efeitos disso, né? Então a gente está falando, né, de temperaturas inesperadas em alguns momentos do ano, né? Onde a gente tinha pontos específicos. A gente fala de regiões, por exemplo, região sul batendo um recorde de calor. A gente fala aqui, né, infelizmente, dos desastres em decorrência de questões climáticas. Então, assim, acho que o alerta tem sido ligado e a pandemia, de alguma forma, ligou esse alerta de uma vez, assim, fez acender a chama de que não é só um problema da próxima geração, né? Claro, a gente precisa se preocupar com as próximas gerações, mas é um problema já de agora. A gente já tem reflexo disso de agora e já está mais do que provado, aí, cientificamente falando, que a gente já pode ter reflexo aí em curto prazo, se não for feita uma virada de chave definitiva. Então, acho sim que a pandemia, de fato, acordou e é um bom ponto para a gente se agarrar e fazer movimentos como esse aqui, né? De bater papo e de difundir o tema, de falar sobre o tema e fazer ser um tema recorrente, mais, né, do dia a dia, ser mais ponto de debate para que a gente consiga trazer maiores soluções para ele. Eu quero gerar impacto para quem está assistindo a gente. Para mim, a pandemia serviu, como o Diego falou, somente como alerta. Somente como alerta. Principalmente na questão da sustentabilidade, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa, começaram a conviver dia a dia com todo mundo de casa, começou a ver como é que funciona a casa ao longo do dia, né? Porque antigamente o pessoal saía, ia para o trabalho, aí existia um cara lá de facility, que é a nossa profissão, e o administrador, que estava lá cuidando daquela edificação e faz a campanha para manter a sustentabilidade, para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Mas as pessoas começaram a ter que fazer isso dentro de casa, tá certo? E o que eu quero impactar vocês? Como é que eu quero impactar vocês aqui que estão assistindo a gente? Reflitam no seguinte: quando começou a pandemia, como é que cada um de nós lavávamos as mãos? Quando começou, normal, pegava um pouquinho de sabonete, lavava só a palma da mão assim, acabou o fim de papo. Quando começou. Quando o negócio começou a apertar, as pessoas começaram a lavar a mão, lavando entre os dedos, aí lavava a parte de baixo, aí lavava a parte de cima, lavava o antebraço, todo mundo preocupado com isso, né? Todo mundo aprendeu a lavar a mão, não foi? Na pandemia? Pois é. Hoje, como é que você está voltando a lavar? Basta você viajar, ir em algum lugar, ir num restaurante, você vai ver como é que as pessoas voltaram a lavar a mão. Do jeito que era antigamente. Passa só um pouquinho de sabonete assim, vira as costas e vai embora. Acabou o perigo? Acabou, pô. Só que a gente vive um perigo meio que invisível. Tem um monte de gente alertando isso. Aí vira eco chato, não sei o que e tal. Não é isso. A gente não está mais nessa fase do eco chato. A gente está na fase de fato de ser responsável, né? Porque não segregar um resíduo é irresponsabilidade, né? Deixar a água aberta demais é irresponsabilidade, né? Utilizar meios de transporte, falando de transporte público, ficar usando, cada um usar um carro é irresponsabilidade. Ah, Edson, mas o governo precisa dar transporte público para que a gente possa fazer um outro modal, área para bicicleta, né, ciclovia, não sei o que. Ok, a gente entende isso. Mas a gente, como sociedade, também tem que fazer a nossa parte. Eu acho que nós, como sociedade, está sempre muito acostumado a passar para o ente público a responsabilidade de fazer algo que a gente pode começar a fazer. Você pode não fazer uma coisa gigantesca, mas eu aqui em casa, eu não tinha coleta seletiva na minha rua, tá certo? Ah, e por que você segregava, Edson? Cultural. Se eu segrego, meu filho vai aprender a segregar. E se minimamente eu colocar lá fora,
segregado em saquinhos separados, mesmo que o caminhão da Conlurb vá lá, recolha tudo junto, quando isso chegar em algum centro de triagem, em alguma cooperativa, se torna mais fácil para essa pessoa que vive do resíduo poder separar esse resíduo que é reciclado e utilizar para ela, né? Eu dei a sorte de morar em residência, em casa, e eu poder fazer minha compostagem. Então, eu faço isso em casa, né? Eu faço. Eu não sou o tipo de profissional e de professor, todo mundo sabe que eu sou coordenador de um MBA em Facility, né? Eu não falo só na teoria, eu pratico o que eu faço. Quem me segue no Instagram, todo mundo está assistindo a gente, pode me seguir lá, está aberto isso lá, Edson com isso, San Roma, e podem ver lá que eu boto, eu planto coisa em casa, a gente tem produção aqui de morango, de um monte de coisa aqui em casa, e toda essa terra que a gente gera aqui, e vamos chamar isso de adubo, é feito aqui em casa. Então, se a gente tivesse conseguisse replicar esse tipo de pensamento para várias pessoas, tudo se tornaria melhor, gente. Só que nesse discurso de que, poxa, mas não, vamos começar a fazer hoje, vamos aproveitar a pandemia, a gente está falando do tema da pandemia, de que a gente olhou para dentro, né? A gente olhou para dentro de casa, a gente olhou para, vamos dizer assim, para a operação, o modus operandi da nossa casa, e vamos fazer, vamos aproveitar essa oportunidade, não vamos deixar de lavar a mão do jeito certo, não, vamos continuar lavando do jeito certo, vamos voltar a olhar aqui para segregar resíduo do jeito certo, vamos olhar também para a quantidade de alimentação que a gente compra, e às vezes fica na geladeira e joga fora. Eu comecei a monitorar isso na pandemia aqui dentro de casa. E, gente, para quem está fazendo isso tudo de comida? Se a gente está vendo que está jogando fora. Então, vamos reduzir isso? Isso é ser sustentável. Hoje a gente tem movimentos, né? Isso não vem só da pandemia, vem um pouquinho antes, mas acho que na pandemia, já que a gente está falando de pandemia, acelerou isso. Pessoas que têm essa cultura do minimalismo, né? Então, o cara vive com pouco. E se a gente for parar para pensar, a gente não precisa desse muito não, tá? A gente pode viver muito bem com pouco, muito bem com pouco. Se a gente for pesquisar, inclusive, historicamente, Bíblia e tudo mais, muita gente viveu com pouco e viveu bem. Mas é isso aí. Muito bom. Então, as pessoas acenderam o alerta. Mas quais foram os pontos críticos, então, chegando nessa parte, quais foram os pontos críticos que vocês perceberam, né, que os profissionais da sustentabilidade perceberam que foram ampliados durante a pandemia? Eu vou falar de uma área que eu domino um pouquinho mais e vou levantar a bola para o Edson falar de uma área que ele domina muito mais. Eu acho que o principal ponto, e aí falando de resíduos, eu acho que é um tema muito relevante, foi que, até por uma questão de adequação, né, e falando aí de home office, falando, né, de estudo em casa, de homeschooling, né, enfim, de uma série de coisas, as pessoas precisaram atualizar seus meios, assim, então, notebooks, celulares, né, a gente teve uma compra muito grande de notebooks, celulares, computadores de maneira geral, né, as pessoas ficaram em casa, começaram a comprar TVs melhores, começaram a comprar, né, equipamentos melhores, e aí quando a gente fala disso, a gente fala de um aumento excessivo, né, dos resíduos eletroeletrônicos, que já são pouquíssimo reciclados aqui no Brasil. A gente tem uma taxa de 2% de reciclagem quando a gente fala de resíduos eletroeletrônicos, ou seja, pouquíssimo, muito pouco mesmo, e acho que a pandemia acabou fazendo isso aí explodir, né, porque além da gente ter, né, esse aumento, né, desses resíduos, a gente acabou também não tendo a coleta seletiva funcionando, ou, né, os pontos de coleta funcionando, por conta mesmo do isolamento social. Então, assim, a gente teve um agravamento muito grande disso. Acredito que a gente não tem o resultado ainda de 2021 completo, mas acredito que quando esse resultado sair, a gente vai ter um susto negativo nesse sentido, de itens eletroeletrônicos que não foram devidamente descartados, né? A gente fala de descarte correto, destinação correta. Então, acho que nesse ponto a gente teve um agravamento e um ponto crítico relevante, pensar também nos próximos anos, que eu acredito que a gente vai ter um boom também de resíduos eletroeletrônicos que hoje ainda tem pontos muito escassos de coleta. A gente, né, já está fazendo um trabalho aqui dentro da comissão para poder trazer mais esses pontos de descarte. Então, acho que é um ponto relevante. A gente está buscando isso, né, dividindo isso aqui pelo Rio de Janeiro, pensando nas zonas. Foi uma ideia da Camila, que trabalha aqui com a gente também, né, que é membro aqui também da comissão. E, enfim, a gente está trazendo isso provavelmente agora para o mês de junho. E, enfim, acredito que tenha sido um boom e vai ser um boom nos próximos anos. E aí, levantando a bola para o Edson,
o lixo doméstico. Acho que o lixo doméstico também cresceu aí em proporções muito grandes, e também foi um ponto bastante crítico, acho que o Edson pode até falar melhor, do quanto, né, agora com as pessoas mais em casa, essa questão de lixo doméstico foi aí agravada, né? Já era um fator preocupante, como o Edson falou, né? As pessoas ainda não têm, em sua grande maioria, a cultura de separação, etc. E acho que agora, com o lixo doméstico, isso aí foi também um ponto a ser considerado, falando em termos de período de pandemia. Em grandes condomínios, né? Vou falar primeiro do lado positivo aí do que eu vi, tá? Pra gente não falar também só de desastre e problema. Eu vi as pessoas olharem para um lado mais social, econômico e sustentável. Eu vi. Como que eu vi isso? Dentro de alguns condomínios que a gente fazia não tantas campanhas assim na parte de gestão de resíduo, a gente estava preocupado lá com álcool em gel, estava preocupado com as áreas comuns, isso síndico profissional, né? A gente está muito preocupado com isso. E o que eu vi, na verdade? Pessoas começando a cobrar que, pô, a gente não faz coleta seletiva aqui no prédio? Poxa, a Conlurb vem pegar isso aqui, não vem? As pessoas começaram a se interessar por isso. Não dá para fazer o aproveitamento do orgânico? E o meu óleo, onde que eu vou conseguir descartar corretamente? Não que a gente não divulgasse, a gente sempre divulgou. Só que sabe quando você divulga ali no elevador do prédio, às vezes tem aquela tela lá, ou você manda um e-mail para a pessoa simplesmente não lê aquilo, né? A telinha no elevador, às vezes ajuda bastante, mas se essa pessoa mora até o quarto andar, nem dá tempo dela olhar tudo que passa na tela, né? Todas as divulgações que o síndico faz e passa na tela. E quanto menos olhar um e-mail que recebeu do condomínio, né? Então, existia, mas as pessoas não se interessavam. O que eu vi de positivo foi o interesse e a busca por isso, né? Porque as pessoas se viram diante de morte, né? A pessoa falou assim, cara, tudo pode acabar agora, se não tiver uma vacina, se isso pegar em tanta gente, né? O índice de mortalidade estava alto para dedéu, aí o pessoal ficou com medo, né? Então, foi meio que uma gestão sobre medo, né? Ou você se cuida, ou você olha para o seu planeta, ou você faz as coisas como tem que fazer, porque você vai morrer. Foi meio que isso, né, o que aconteceu. Então, esse é o lado positivo. Eu vi muita gente, de fato, olhar para essa questão da sustentabilidade. Vídeos, né? Que nem você falou, Érica, da tartaruga lá perto da Marina da Glória, já aparecendo tartaruga, tal, pela movimentação baixa ali das barcas e tudo mais, né? Mas o fato agora vamos olhar o outro lado, que o Diego falou também. O fato é que a geração do resíduo continua a mesma, e intensificado pela questão do consumo, né? Porque as pessoas começaram a fazer obra dentro de casa. Também foi problema isso para síndico também, né? Porque o cara estava querendo trabalhar, enquanto o outro resolveu fazer uma obra em cima ou embaixo. Então tinha barulho, isso foi uma confusão, e eu não vou nem entrar nesse mérito, mas foi também uma confusão só. Mas aí as pessoas começaram a pegar suas reservas e falar assim, cara, já que eu vou morrer, eu não sei que não é isso não, tá, gente? Mas eu acho que lá no subconsciente da pessoa, assim, pô, vai que eu morro, vai que esse negócio não tem jeito, eu vou aproveitar a vida que der para aproveitar dentro de casa. Aí começou a pedir comida diferente, começou a comprar televisão nova, começou a reformar a casa, aí incentivou o consumo, o que não é sustentável. Olha que incrível. O que não é sustentável, né? E eu não comprei nada demais para minha casa. Ou a minha casa realmente me atende, né? Eu não estava desesperado com isso, não estava de verdade, até porque eu não parei de trabalhar, continuei indo para a rua para as operações, não dava para parar de trabalhar na atividade que a gente tem, na parte de limpeza e tudo mais. Então, assim, mas eu vi as pessoas também aumentando esse consumo. Agora vamos para uma outra parte. Aumentaram o consumo, gerou mais resíduo, e aí teve a consciência de, pô, peraí, já que eu estou gerando mais resíduo, tem como eu destinar isso melhor? Então isso foi legal. Ver esse movimento dentro dos condomínios, dentro das instalações, porque as empresas estavam fechadas, né? Então as empresas viraram dentro dos condomínios, né? Estava todo mundo dentro das suas casas, seus apartamentos. Então, isso foi muito interessante, muito importante. Outro ponto que também foi muito debatido nesse momento, energia. Começou a ter aumento de consumo de água dentro dos condomínios, começou a ter aumento do consumo de energia dentro dos condomínios.
e as pessoas começaram a sentir na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Então, então nas empresas, né, é muito sensível o bolso. Nas empresas, a pessoa simplesmente delega ao gestor de facilities, ao administrador que está administrando o condomínio, se virar com essa questão da conta de água e de luz. Se vira você, eu vou gastar e acabou. Eu estou vindo aqui para trabalhar, tá certo? Quando virou para a casa da pessoa, esse custo parou de ser da empresa e passou a ser da pessoa. E aí, gente, gerou um efeito absurdo assim, na época da pandemia, que foi o aumento do consumo de água fez a maioria dos condomínios passarem de faixa 1, 2 para faixa 3 e 4. Quem conhece da conta de água, pelo menos no Rio de Janeiro, sabe do que eu estou falando. Quando você passa para a faixa 3 ou para a faixa 4, a tua conta triplica o valor da sua conta de água, né? E isso gerou problemas absurdos. Por quê? O cara que estava acostumado a pagar R$1.000 de conta de água, ele começou a pagar 3.000. Aí todo mundo gritou. Ou o cara que estava acostumado a pagar 500 passou a pagar 1.500. Aí todo mundo gritou, falou, que isso, não, que absurdo. Eu falei, mas peraí, seu neto está na sua casa, ele está enchendo e esvaziando a banheirazinha que ele gosta de tomar banho lá, fazendo brincadeira com o vovô e com a vovó todo dia? É verdade. Então seu consumo aumentou, não aumentou? Aumentou. Somando o seu consumo com o do seu vizinho de cima, com o de baixo, com o do lado e tal, todos esses consumos jogaram a conta de água para a faixa 4. E na faixa 4 paga 3 vezes mais mesmo, é isso mesmo. Entendeu? E não tem choro nem vela, mas a gente teve que mostrar isso. Então, faltou consciência das pessoas, ou falta, na verdade, consciência de um uso sustentável, né? De um consumo sustentável, seja não só na compra de equipamentos eletrônicos e tudo mais, mas também no consumo de água e energia, né? Voltou-se a se falar muito de energia solar e eólica, né? Nas empresas, no retorno, as empresas estavam preocupadas com isso, né? Qual vai ser esse impacto no retorno aos escritórios? A gente pode ir para negociar no Mercado Livre, que é algo muito interessante que seja feito na área de sustentabilidade, e é gerado em plantas por que está de fotovoltaica ou eólica e tudo mais? Lógico que a gente sabe que a gente tem o maior gerador de energia no Brasil é Itaipu, né? Enfim, eu acho que até uma energia limpa, né? Porque está vindo da queda de água, né? O pessoal fala tanto, mas para mim é limpa. Mas tem lá os motores e tudo mais. Mas você tem a eólica hoje e tem também a energia fotovoltaica solar. Mas é isso, fato que as pessoas voltaram a olhar para esse ponto também. Falei para caramba aí agora, na minha parte, mas vamos lá. Não, foi ótimo, foi ótimo. Bom, falamos então dos pontos críticos, né, dos problemas. Mas surgiram soluções, surgiram novidades, surgiram novos tipos de processos relativos à sustentabilidade durante a pandemia. Citem alguns para a gente, até para servir de exemplo para quem está buscando transformar a sua empresa, transformar a sua organização, o gestor que está buscando uma maior sustentabilidade. Fala um pouquinho para a gente sobre essas soluções e aprendizados. Como eu estava falando aqui, né, acho que o principal, né, aprendizado ou surgimento aí de alguma coisa que tenha vindo para ficar, que ajude na parte de sustentabilidade, é o home office, né? A gente ainda tem algumas questões com relação, né, ao home office, mas acho que, falando em termos de sustentabilidade, principalmente na retirada de veículos, né, das ruas, que os transportes aí são os principais emissores de gases de efeito estufa, então acho que veio para ficar de fato o home office. A gente ainda tem, né, muitos defensores do presencial, do híbrido. Acredito que cada um pode escolher essa melhor forma, mas principalmente para empresas de tecnologia, e posso falar até no meu caso em específico, né, o home office já é estabelecido, né, já é definido, e acho que ele ajuda também em outras questões, e falo até por experiência própria, onde antes eu enfrentava bastante trânsito, né, para poder me locomover aí para o dia a dia de trabalho, e hoje a gente tem tempo aí um tempo mais hábil para poder fazer um exercício físico, enfim, para inserir outras rotinas no nosso dia a dia. Então, falando de sustentabilidade também como pessoa, acredito que isso tenha vindo para ficar, acredito que, né, o home office vem aí para poder mudar um pouco e tentar ajudar de alguma forma, né, através da tecnologia, a reduzir aí, principalmente as questões das emissões. Então, de principal solução, se eu posso dizer assim,
eu diria que, né, que foi essa questão mesmo do trabalho em casa e do home office. Acho que veio para ficar mesmo para essa e para as próximas gerações. Eu acho que a consciência, né, de que a gente, vou ser bem pesado a consciência do que a gente tem início, meio e fim, pode ter despertado algo dentro da gente e a gente não pode deixar adormecer de novo isso. Acho que tem que ficar claro para todo mundo que a gente é muito pequeno, né? A gente não pode achar que a gente pode fazer o que quiser, né? Com os nossos recursos, com o nosso planeta, com o próximo, né? Então, acho que a gente tem que levar isso como aprendizado. Eu acho que outra coisa, o Diego está falando aí da questão do transporte, né? Eu acabo estudando muito a parte da área de real estate, né? Que vai tratar aí dos imóveis, né? Da parte imobiliária. E o que eu vejo também para o futuro, gente, para vocês que estão assistindo a gente agora ou que vão assistir depois, e numa última palestra que eu fomentei sobre esse tema, duas empresas do mercado trouxeram algumas informações interessantes. Uma delas de que o pessoal mais novo não está se importando muito em fazer aquisição de imóvel. O que isso tem a ver com sustentabilidade? Na verdade, o novo modelo, né, é você alugar seu apartamento. A indústria automotiva está tomando uma pancada muito forte, porque também os jovens não almejam mais comprar seu carro, né? Não tem mais esse sonho do carro. O sonho do carro era do meu pai e da minha geração, né? Minha geração quer ter um carrão, quer ter não sei o que e tal. Essa geração nova quer se deslocar, quer viver melhor, entendeu? Não quer muito estresse, o que é um problema para os administradores mais velhos, que vão administrar pessoas mais novas, que têm uma outra cabeça, têm uma forma de pensar diferente, mas, pensando pelo lado da sustentabilidade, se essa juventude já está pensando em meios de transporte alternativos e que não sejam, cada um tem o seu carro, por exemplo, já é um avanço absurdo, né? Então, por que eu falei do imóvel? Eu falei do imóvel porque é o mesmo pensamento para o carro. Então, hoje a juventude não está querendo comprar um imóvel, até porque o valor do imóvel ficou muito alto, não quer comprar. Ele vai lá, aluga, ele quer o carro por uma semana, porque ele vai fazer mais atividades, ele aluga por uma semana, quando não, ele anda, seja de táxi, seja de um aplicativo desses que hoje o pessoal utiliza, né? Então, assim, isso eu acho legal, né? Isso eu acho legal, da mudança, né? Não foi só uma questão Covid, é uma questão de mercado, né? E a gente enxerga isso já. Então, isso também fica a dica, né, para quem está pensando no futuro, enfim, está envolvido com a questão da sustentabilidade, de que a gente tem que olhar como é o modus operandi da cabeça desse pessoal mais novo, porque em mais 10 anos, 15 anos, a gente já vai estar com esse pensamento já diferente, né, um pouco melhor. Vejam que a questão da mobilidade, na época da Rio 2016, em fazer ciclovia, em vir aquelas as próprias bicicletas que tem aí de algumas entidades financeiras, né? Você consegue pegar a bicicleta, deslocar para tal lugar, deixa ela lá. Tinha, né? Eu não tenho acompanhado tanto, mas aqueles patinetezinhos que também você poderia utilizar. Quer dizer, tudo isso, né, reduz muito. Hoje tem muita motinha daquelas a bateria, né, que estão rodando pela cidade, tudo. Eu acho que aí o governo vai acabar vendo, porque não tem placa essas bichinhas, né? Então eles vão acabar regulamentando alguma coisa, porque lógico, pode gerar acidentes e tudo mais. Então, não estou falando só por uma questão de arrecadação, mas é bem provável que isso daí tenha alguma regulamentação para poder fazer o uso dessas bicicletas elétricas, né? Enfim, para mim é quase uma moto, né? Bicicleta elétrica, mas é quase uma moto ali. Então, alguns têm até formato disso, né? Então, além disso, lógico, a evolução para os carros elétricos, motos elétricas, né? Caminhão de lixo elétrico, né? Na frota da Conlurb tem caminhão de lixo de recolhimento de resíduo elétrico. Então,
A gente tem, sim, nos condomínios de alto padrão hoje, a demanda de instalação de tomadas, né, para isso. Então, isso tudo, para mim, é uma onda muito positiva que a gente tem que surfar nela e aproveitar isso no futuro. Então, nós, como administradores e gestores condominiais, gestores de facilities e administradores, no geral, temos que ficar de olho nas empresas e onde a gente trabalha, onde a gente atua, nos condomínios onde a gente administra, a gente olhar isso, né, aproveitar esse movimento para que a gente consiga prover esse serviço para que ele não seja, vamos dizer assim, para que ele não tenha descontinuidade. Por que eu estou falando isso? A maioria dos prédios, os novos até já me parece que, por questão de legislação, precisam ter essas tomadas, né? Mas os antigos precisam ser adaptados, né? Então, assim, olhem isso, tentem adaptar, né? Porque não só no de alto padrão é que o cara já está comprando Porsche, Volvo, Audi, tudo, né, híbrido, né? Então, o cara precisa recarregar o carro dele. Mas a gente pode sim, dentro dos shoppings, já tem isso, né, prover esse serviço que, mal ou bem, né, nem mal ou bem, bem ou bem, pô, vão fazer bem ao meio ambiente, tá certo? Acho que é isso aí. Exatamente. Há um tempo atrás, ninguém pensaria que teria um case gigante com 20 tomadas para carregar celular em shopping. Por que não vai ter para carro? Já que já é uma realidade, né? Só tem que tomar cuidado com o seguinte, Érica, olha só, eu estou vendo também, aí a galera da antiga, tá? Aí eu estou falando a minha geração e geração acima de mim, em deturpando o negócio. Vamos lá. Qual o objetivo do carro elétrico? É não poluir, tá certo? Então, para eu fechar o ciclo completo, essa energia tem que ser limpa. Legal? Legal. O que os caras estão preocupados? Em carregar o carro. Então, se vai pegar numa tomada lá da concessionária e essa energia é limpa ou não, ele não está nem aí para isso. Ele quer recarregar o carro dele. Então, opa, vamos abrir um alerta. Será que não é importante a gente questionar por que o carro é elétrico? Ele é elétrico com esse objetivo de não poluir. Não é isso, mas o carro elétrico por si só já não polui. Ótimo, legal. Mas e para gerar essa energia? Se ela não for limpa, eu estou poluindo de todo jeito. Então, gente, espera aí. Vamos tentar buscar, então, alternativas de aquisição de energia limpa para suprir a necessidade de recarregar esses carros elétricos, motos elétricas e tudo mais. Não é simplesmente pegá-la da concessionária e ligar, mudou, só que você não está fazendo o efeito que o estufa aí que o Diego falou. Mas não é isso. Vamos tentar fazer a cadeia toda. Então, a gente tem que agir com responsabilidade e pensar nisso também para não dar mole de fazer o jeitinho, né? Não, eu não quero energia limpa, eu quero só recarregar meu carro. Então, vamos pensar sustentável de fato. Adorei essa frase, vamos pensar sustentável de fato. Bom, e para a gente finalizar o nosso papo, né, a gente já falou de problemas, soluções, mas e o futuro? A gente conseguir resolver, conseguir mitigar, né, essa questão da sustentabilidade. Quais são os próximos passos? O que o gestor precisa pensar para conseguir atingir essa agenda que a gente falou aqui esse tempo todo? Eu fiz uma palestra, acho que na semana passada, falando um pouco, né, sobre essa relação da tecnologia, clima, biodiversidade, e acho que falando de sustentabilidade, a tecnologia está muito, muito, né, embutida nesse progresso, nesse futuro. A gente já tem até uma terminologia, né, de as pessoas usando a tecnologia ambiental e dividindo isso em dois pontos, né? Quando a gente fala de criação de novas soluções ambientais, aí o exemplo que o Edson citou de energias renováveis, de aproveitamento, do material biodegradável, né, de acessórios inteligentes, então de inteligência artificial, e práticas mais sustentáveis, né? Aumento da presença no digital, como eu falei, do home office, né? A utilização e inserção de ferramentas, né, tecnológicas nos processos, né, que consigam, de alguma forma, né, diminuir a questão do uso de recursos, né, utilizar melhor os recursos. Então, acho que, puxando um pouco aqui para o lado que eu entendo mais, falando de tecnologia, acredito que seja o grande ponto e que a gente vai precisar se utilizar para poder avançar na questão de sustentabilidade. E mais do que tecnologias, como você citou, Érica, a gente precisa democratizar o acesso à tecnologia. Não é só ter a tecnologia, né? Não é só que ela exista,
mas que eu consiga fazer com que ela alcance mais pessoas, que ela seja de fato, né, não seja um investimento fora de curva, como é para muitas pessoas, né? Você às vezes tem a consciência, né, de sustentabilidade, pensa sustentável, mas não consegue aderir de repente, né, a algo que seja mais sustentável, porque o valor daquilo é infinitamente superior a algo que de repente está mais comum no mercado. Então a gente precisa de incentivos, né, públicos e privados para poder, né, dar acesso aos produtos sustentáveis, aos serviços sustentáveis, para a gente poder democratizar o acesso à tecnologia para poder engajar as pessoas na questão da sustentabilidade. Então, acho que esse é o grande ponto aí. A tecnologia, sim, ambiental, né, falando de práticas sustentáveis, soluções ambientais, mas democratizar, dar acesso às pessoas para que elas possam, de fato, aderir e passem a ter mais contato com a questão da sustentabilidade no dia a dia delas. Concordo em gênero, número e grau com o Diego. Mas tem uma outra questão importante também, que é a gente valorizar quem é sustentável. Está faltando isso no nosso mercado. Quem está pensando de forma sustentável? Quem está produzindo de forma sustentável? Né? A gente tem que valorizar isso. Um imóvel que tem um selo verde, ele tem um selo verde não é à toa, ele tem um selo verde por uma questão, né, sustentável. Pô. Então esse imóvel de fato tem que valer mais. Aquele produto daquele fabricante que não usa animal para não sei o que não tal, que isso também é sustentável, né? Que usa energia limpa, seja o que for, você tem que investir nisso. A gente tem que ter consciência disso. Sabe por quê, gente? Porque no mercado de serviço a gente bate muito forte na questão de que é errado contratar o menor preço. Tá certo? Menor preço joga a régua para baixo e nivela por baixo qualidade, nível de serviço, tudo mais. Mas a gente não está olhando para a sustentabilidade desse jeito. E por que eu afirmo isso? Porque eu mesmo, quando vou no mercado, não consigo identificar ainda aquela empresa que botou na gôndola lá alguns produtos, qual que é mais sustentável e qual é menos sustentável. Eu preciso identificar isso para poder valorizar quem de fato é mais sustentável. Tem uma empresa que vende água de coco na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde foi proibido a venda de coco in natura com a casca do coco, porque estava gerando um efeito, né, a casca do coco jogada pela população de forma equivocada no chão, né, perto de área de praia e tudo mais, estava gerando dengue, porque ficava aquela aguinha ali e começava a dar foco de dengue. Então, se proibiu a venda do coco dessa forma. E aí eles invasam, né? Olha que legal. Essa empresa, ela investe, ela não consegue recolher dos resíduos e tudo mais, todas as garrafinhas deles, eles não conseguem tirar 100% das garrafinhas deles. Só que eles investem, por exemplo, se eles geram, né, na produção, vou chutar aqui, 1 tonelada de plástico para poder gerar as garrafas, eles investem em retirar 1 tonelada de plástico, seja ela das garrafas deles ou não, ela investe em retirar 1 tonelada do meio ambiente. Pronto, ele zerou. Ele gerou 1 tonelada e investiu para retornar 1 tonelada, através de cooperativa, o que for. Olha que legal isso. Então, essa empresa tem que ser valorizada. Eu mesmo, quando fui num lugar, procurei lá e vi o preço, né? Em Búzios vende essa água de coco. E aí eu vi lá, essa água de coco era mais cara, era R$2 mais caro. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Pô, vou pagar mais caro. Vou pagar mais barato, né? Aí veio aquele estalo na minha cabeça: ô, rapaz, você vai lá em palestra e fala que não tem que contratar o mais barato só por ser o mais barato. Tem que contratar qualidade, tem que pensar nisso. E eu não estou pensando nisso, eu não estou pensando na sustentabilidade. Vejam, eu que trabalho com isso, então a gente tem que começar a despertar para que a gente, de alguma forma, consiga valorizar as empresas que, de fato, cuidado, tem empresa que faz greenwash, né? Que, de fato, investe em sustentabilidade. Legal? Então, essa é a mensagem. Excelente. Edson, Diego, eu acho que foi muito produtivo aqui o nosso papo. Um comentário.
a Miriam Campos, a administradora Miriam Campos, que faz parte da administração e serviços, da Comissão de Administração e Serviços de Saúde aqui do CRA-RJ, estava assistindo a gente ao vivo aqui pelo Facebook, e ela é especialista em resíduos hospitalares. Então, eu já quero um fit entre as comissões, tá? Para a gente falar de sustentabilidade e resíduo hospitalar. Fica com isso na cabeça de vocês, tá bom? Edson, Diego, foi um prazer recebê-los aqui no ADM Live. Tenho certeza que vamos ter muita coisa ainda para falar sobre isso. A gente já está com algumas agendas para o restante do ano. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse bate-papo. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação. Quem assistiu agora ao vivo, quem vai assistir depois, vocês sabem que meus contatos são sempre abertos. Falei ali do meu Instagram, não deixa de seguir a gente, não. A gente sempre está fomentando aí a questão da sustentabilidade. Eu, então, agora, particularmente, vou fomentar de forma bem ativa na cidade do Rio de Janeiro a questão da sustentabilidade. Obrigado. Pessoal, agradecer também o convite, agradecer, né, a participação de todos. Com certeza, aí, trazer o tema sustentabilidade é algo que me agrada muito, eu gosto muito de falar sobre isso. E como o Edson disse, sigam a gente nas redes sociais, né, o Edson como coordenador, eu como coordenador adjunto, a gente está sempre fomentando e falando sobre o tema de sustentabilidade aí, seja no nosso Instagram, no LinkedIn, podem nos seguir aí e também me chamar para um bate-papo, vai ser sempre um prazer, tá? Bacana, muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente aqui no ADM Live. Lembre-se, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, temos um encontro ao vivo nas redes do CRA-RJ. Eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.